Oi galerinha, eu tô passando por aqui para pedir uma coisa muito especial, para vocês deixar o seu like e se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Então vamos pro vídeo. Olá crianças, tudo bem com vocês? Novamente estamos aqui para a nossa aula. Vamos estar orando, pedindo ao Senhor que abençoe a nossa vida, que abra o nosso coração para entendermos mais e mais a sua palavra. Feche os seus olhos. Senhor, muito obrigado pelo dia, muito obrigado, ó Pai, por todas as bênçãos, porque o Senhor cuida de nós. Abençoe o nosso coração para estarmos aprendendo mais e mais da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Então, crianças, estamos estudando o Breve Catecismo de Westminster. E eu queria dizer que chegou o meu livro, no qual a gente está baseando as perguntas, né? O livro Fé Reformada, do pastor Everton Tokachik. E aqui estão as perguntas que a gente está adaptando e seguindo, tá? Então, chegou o meu livrinho. Legal, gostei muito. Então, vamos relembrar a nossa unidade que encerramos na outra aula, na aula anterior, a unidade, o nosso relacionamento com Deus. Então, essa unidade acabou. Hoje vamos iniciar uma nova unidade, crianças. A unidade que tem como título, Quem é Deus? Então, nova unidade, Quem é Deus? Então, vamos abrir a nossa Bíblia em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Nós vamos ler Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Anote aí. E depois, Jeremias 10, 10. Jeremias, capítulo 10, versículo 10. Vamos ler? Deuteronômio 6, versículo 4. Diz assim: Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Agora vamos ler Jeremias, capítulo 10, versículo 10. Jeremias, capítulo 10, versículo 10. Mas o Senhor é verdadeiramente Deus. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. No seu furor tremem a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Então, destacando a parte inicial. Mas o Senhor é verdadeiramente Deus. Ele é Deus vivo e Rei eterno. Então, crianças, hoje estamos começando uma nova unidade. E vamos responder nessa unidade algumas coisas de quem é Deus. Deus já existia na sua completa autossuficiência, antes da obra da criação. Então é um Deus que não tem início e nem fim. Ele simplesmente é. E esse Deus, ele quer se conectar conosco. Falamos sobre o nosso relacionamento com Deus. Deus, ele quer se relacionar conosco. Ele quer se conectar conosco. E esta rede, esta conexão não tem falha, não tem fim. Deus quer se relacionar com as pessoas. Esta conexão com Deus nunca cai e nunca falha. Olha que legal. Esse é o Deus verdadeiro. E a nossa pergunta de hoje, da unidade 2, quem é Deus? Esta pergunta é: existe mais do que um Deus verdadeiro? Existe mais do que um Deus verdadeiro? E a resposta é: há um só Deus, vivo e verdadeiro. Então, esse Deus que quer se conectar conosco, ele é um só, vivo e verdadeiro. Para a gente estar lembrando, eu escrevi aqui as iniciais. É um Deus único, vivo e verdadeiro. UVV. Deus único, vivo e verdadeiro.
Esse é o nosso Deus. Então a pergunta: existe mais de um Deus verdadeiro? Há um só, o Deus vivo e verdadeiro. Lemos nos textos essas afirmações. A Bíblia nos mostra que existe somente um Deus, o único e verdadeiro. Então vamos guardar as letrinhas para a gente responder a pergunta. É um Deus único, vivo e verdadeiro. Então as letras vão nos ajudar a lembrar que esse Deus que nós cremos, crianças, e que diz a palavra de Deus, é um Deus único, vivo e verdadeiro. Não há mais de um Deus, somente um Deus único, aquele que criou os céus e a terra. Esse é o Deus vivo e verdadeiro. Esse é o Deus que quer se conectar conosco. No primeiro versículo da Bíblia, o autor registra lá: no princípio, Deus. Nesse versículo, nós vamos ver que o autor não quer provar se existe Deus. Ele simplesmente fala: no princípio, Deus. Deus fez todas as coisas do texto, né? Então, não quer provar a existência de Deus, mas quer dizer que ele existe. E ponto final. No texto da criação de Gênesis, nos versos de Gênesis, vai apontar e vai mostrar que existe Deus. Lá no início de Gênesis, no princípio, aponta a existência de Deus. A principal intenção do autor é mostrar que Deus existe. Essa é a principal, é o propósito de Gênesis, mostrar que Deus existe, desvendar que Deus existe. A segunda característica lá dos versos de Gênesis mostra que ele é um Deus único. Então ali na narrativa de Gênesis e depois nos outros textos que lemos, o texto de Jeremias, o texto de Deuteronômio que lemos, nós vamos ver a narrativa de que existe um Deus, o Deus único. Então ele existe e ele é único. Somente ele. O autor de Gênesis mostra que só existe Deus. Ele não apresenta outros deuses. Ele só fala de um Deus, o Deus único. Nesse que cremos, este que quer conexão conosco. E o terceiro propósito da narrativa de Gênesis é mostrar que Deus é o Criador de todas as coisas, que Ele é o Criador do universo e todas as coisas têm um propósito de existir. Então, crianças, de acordo com a Bíblia, com as Escrituras, a narração de toda ela mostra que só existe um Deus, o Deus único, vivo e verdadeiro. Então é este Deus que é apresentado na palavra dele, na palavra de Deus, nas Escrituras. Outra verdade que podemos responder a essa pergunta de hoje é que Deus é verdadeiro. Ele é Deus verdadeiro, ou seja, ele é real. Ele é um Deus real. Ele é um Deus que fez todas as coisas em 6 dias. Ele é este Deus real que é apresentado na palavra dele. Por mais que as pessoas não creiam, por mais que as pessoas não tenham fé nesse Deus, ele é real. E ele fez a obra da criação já para mostrar que ele é real e que ele quer esta conexão conosco. Então esse Deus, ele não é inventado. Esse Deus, ele não é uma imitação de algo que alguém crê. Ele não é uma imagem, ele não se limita a uma imagem, ele não se limita a um objeto, a algo que o ser humano faz. Ele é real, ele não é feito pela criatura humana, porque isso o reduz sendo Deus. Então ele não é isso que as pessoas muitas vezes fazem e depositam, colocam a sua fé em algo que elas criam. Deus, ele é verdadeiro e real. Deus, ele é real e ele não é feito pela mão humana, por aquilo que o ser humano quer imitar, certo? Ele é um Deus verdadeiro. Em Deus existe verdade, ele é a própria verdade. Ele é um Deus verdadeiro que é a própria verdade.
Então, entendendo que Deus é um Deus verdadeiro, isso já proíbe a nossa adoração a outras criações que não seja o Deus verdadeiro, a objetos, a imagens que não é o Deus verdadeiro da palavra dele. Então isso nos proíbe a adorar qualquer coisa que não a Deus, porque Deus é o Deus verdadeiro que merece todo o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa glória. Lembram da nossa lição da glória? Então, esse Deus verdadeiro, ele é quem merece toda a adoração. Então, entendendo que ele é verdadeiro, nós não podemos adorar qualquer coisa ou qualquer criatura, ou adorarmos a nós mesmos, ou adorarmos o dinheiro, ou adorarmos qualquer outra coisa. Por quê? Porque ele é o Deus verdadeiro. Então Deus, ele é um Deus único, vivo e verdadeiro. E toda a nossa adoração deve estar voltada a ele somente, crianças. A palavra vivo mostra que em Deus existe vida. Deus é a própria vida. Ele é aquele que soprou o fôlego de vida, mas em Deus existe a própria vida. Ele é a fonte de vida, ele é o autor da vida. Por isso um Deus vivo. Um Deus que, se não fosse ele, hoje, se eu não respirasse, eu estava morta. Mas ele me deu vida. Então Deus é vivo, porque ele é a fonte da vida. Nele existe vida. Deus é o Deus da Bíblia que não se compara com nada neste mundo. Por isso ele é único. Ele é vivo, nele tem vida e ele é único. Isso é que a palavra de Deus nos apresenta. Quem é esse Deus? Ele é único. Não há cristianismo se não acreditamos em Deus. O cristianismo ele não existe se nós não acreditamos neste Deus único, vivo e verdadeiro. E o cristianismo ele não tem a função de provar que Deus existe. No cristianismo nós cremos que ele existe. Nós não vamos provar isso para ninguém. Isso é pela fé. É fé na sua palavra, fé na narrativa de Gênesis. No princípio, Deus. Então ele é único, vivo e verdadeiro. Deus é infinitamente maior do que as suas obras, do que a sua obra criada. E isso é o que apresenta as Escrituras. A Escritura aponta a grandiosidade de um Deus único. Então, crianças, nós já aprendemos sobre os atributos de Deus. Alguns atributos a gente já falou, não é verdade? Em algumas aulas. O que são os atributos? São as características, as qualidades desse Deus. É claro que nós não vamos explicar Deus na sua total essência, mas o que a Bíblia diz, nós podemos aprender. Então, os atributos de Deus, primeiramente, eles são incomunicáveis. São os atributos incomunicáveis que mostram que Deus é Deus e nós somos somente criaturas dele, seres humanos. Então, os atributos incomunicáveis somente pertencem a Deus. Eu, humana, você, humano, nós não temos esses atributos. Eles só pertencem a Deus. Então, esses atributos nós não somos capazes de ter. Esses atributos são Deus ser majestoso, Deus ser soberano, aquele que governa todas as coisas. Nós não governamos as coisas. Às vezes fazemos planos e os planos não acontecem de acordo com a nossa vontade, mas sim com a de Deus, o único verdadeiro. Não é verdade? Então, esses são os atributos de Deus que nós não temos. Outro atributo, ele é eterno. Deus é eterno. Ele não tem início e nem fim. Isso é diferente de nós. Ele é autoexistente. Deus não precisou de alguém para criá-lo. Ele simplesmente existe. Deus é majestoso. Ele tem toda a autoridade no mundo. Ele é majestoso, ele é grandioso. Isso é diferente de nós, criaturas. Esses são alguns dos atributos incomunicáveis de Deus. Outro atributo incomunicável
é a imutabilidade de Deus. Deus, ele é imutável, ou seja, ele não muda jamais, crianças, ele mudará. Agora pensa você, como que a gente muda, não é? A gente muda de humor, a gente muda porque acontece alguma coisa que a gente planeja, o que dá errado. A gente muda sempre, a gente sempre está mudando. E Deus é um Deus imutável. Então, crianças, Deus, ele é diferente de nós. Deus é Deus. Ele é o Deus único, vivo e verdadeiro. Lembrando aqui das nossas letrinhas. Ele é um Deus único, vivo e verdadeiro. Ele é aquele que quer ter conexão conosco. Ele é diferente de nós, porque ele é Deus, vivo e verdadeiro. A ele que nós devemos dirigir a nossa adoração. Então nós vemos através deste estudo que Deus, ele é diferente de nós. Por isso devemos adorá-lo. Somos criaturas chamadas ao louvor e à glória de Deus. Deus, ele quer isso de nós, que a gente esteja em conexão com ele. Um Deus único e verdadeiro, o Deus que foi anunciado na palavra dele, nas Escrituras. Se não fosse Deus, nós não teríamos o cristianismo, porque o cristianismo é baseado em um Deus único, vivo e verdadeiro. É fundado através desse Deus único, vivo e verdadeiro. Então a pergunta de hoje, existe mais de um Deus verdadeiro? E a resposta é: há um só Deus, o Deus vivo e verdadeiro. Então vamos estar pensando nessa lição e vamos estar orando, encerrando essa aula. E que Deus assim nos abençoe a termos a nossa fé, a nossa adoração focada neste Deus, que é único e verdadeiro e que é diferente de nós. Ele é Deus, nós somos apenas criaturas. Vamos orar? Feche os seus olhos. Obrigado, Senhor Deus, porque Tu és o único Deus, o Deus que podemos confiar e que temos fé, o Deus vivo e verdadeiro. Vivo porque és a vida, és a fonte de vida, és o autor da vida. E verdadeiro porque é o único Deus que tem toda a verdade em si mesmo. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Estamos chegando ao fim dessa aula. Vamos estar lembrando durante a semana sobre a segunda unidade, quem é Deus, e voltamos numa próxima. Fica com Deus, Deus abençoe. Tchau!